Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiros e concurseiras do meu coração, tudo bem com vocês? Pessoal, tem muita gente me perguntando, através de mensagens, nos comentários dos vídeos, sobre as horas de estudo e sobre como era a minha rotina de estudo quando eu passei em segundo lugar no INSS. Então eu resolvi fazer um vídeo para trazer para vocês, para ficar mais claro. Mas a primeira coisa que eu quero te falar, antes de contar a minha rotina, é que não existe receita de bolo e a vida de ninguém é igual. Então esse vídeo não é para que você compare, para que você desista. Este vídeo vai mostrar a minha experiência pessoal e algumas coisas que eu trouxer dela vai servir para você usar na sua vida também, mesmo que a sua rotina seja diferente. Então é muito importante a gente entender isso. Às vezes a gente tem um monte de informações sobre o que funciona, mas o que funciona para cada um é diferente. Então você tem que pincelar essas informações, né? Você tem que pensar, assim, pegar com uma pinça, ó, isso me serve, isso não me serve, isso cabe na minha rotina, isso não cabe. E você tem que encontrar o seu caminho para concursos. Esse meu canal tem este objetivo de auxiliar você a encontrar o seu caminho, o que funciona para você. Nenhum tem o mesmo caminho, nenhum sai do mesmo ponto de partida. Olha só. Se você não me conhece, eu sou Tatiane Borges, servidora do INSS, sou aliada no estudo para concurso enquanto a vida acontece, porque a vida não espera a sua posse. Mas olha o que eu queria falar para vocês. Para quem não sabe, eu tenho uma filhinha atípica, né? A Lulu, ela tem paralisia cerebral e autismo. Paralisia cerebral leve, né? Vocês vão ver o vídeo dela correndo, é nível 1, ela corre, ela, né? Só que ela, né, a rotina dela é muito diferente de uma criança considerada normal, considerada típica. Então, eu costumo falar para as outras mães atípicas que a gente tá no mesmo rio, né? A gente tá no mesmo mar, mas a gente não tá no mesmo barco. Tem um que tem um barco melhor, outro tem um barco pior, um tem um barco maior, outro menor, né? Então, assim, vocês concurseiros estão atravessando o mesmo rio, vocês estão atravessando o mesmo mar para chegar no mesmo lugar, só que vocês não estão no mesmo barco. Então cada um vai ter que navegar de uma forma diferente, de uma forma única, né? E aqui eu vou trazer para vocês como eu naveguei, como que era a minha vida na época. Eu estava recém-casada, a gente morava num apartamento pequeno, eu não tinha ajudante, claro, né? Eu tinha sido aprovada no TJ pela segunda vez, ficado como excedente. Então, na lista de excedentes dos que não foram nomeados, o que o TJMG fazia? Os primeiros excedentes da lista, eles eram chamados em ordem, né, para substituir servidores que entravam de licença saúde, licença maternidade. Então, eles chamavam a gente para substituir esses servidores, né? Ao todo, gente, nesses dois concursos que eu fiquei excedente, eu fiquei no TJ 5 anos e meio, entre idas e vindas, né? Teve uma servidora que entrou de licença saúde numa cidadezinha aqui perto, eu fiquei 3 anos e meio só no lugar dela. Até ter um novo concurso, que foi esse que eu fiquei excedente novamente. E quando eu comecei a estudar para o INSS, eu estava trabalhando como excedente, né, como a título precário no TJMG. Eu trabalhava do meio-dia às 6, cuidava do meu apartamento pequeno. Eu fazia de tudo, lavava roupa. A gente tem um pernilongo aqui, mas não vou parar o vídeo não. Então eu lavava roupa, cuidava da casa, né? E o que meu marido fez para me ajudar? Ele começou a pegar comida, então ele levava o nosso almoço. A gente nunca jantou, a gente sempre lanchou, então ele levava o nosso almoço para eu não perder tempo com o almoço. Então, o que aconteceu? Eu sempre acordei muito cedo, né? O meu marido entrava no trabalho às 7 horas da manhã, salvo engano, 7, 7 e meia. Acho que era às 7. Mas eu sempre acordei às 5 horas da manhã, né? Para fazer o café, para ter um momento meu, né? Assim, de despertar, né, mais tranquilo, organizar as minhas ideias, organizar o meu dia. Então eu acordava bem cedo, fazia as minhas coisas, arrumava o café, dava uma ajeitada na casa, né? E aí a gente tomava o café e saía. O que eu fazia, gente? Eu tinha conseguido emprestado de um primo dele. Esse primo dele, o Cezão, era tipo um iPod, gente, eu não sei como que chama isso, mas que hoje a gente tem tudo no celular, né? Olha como é antigo isso. E aí eu colocava uma meditação guiada, né?
para acalmar a minha mente antes de começar a estudar, coisa assim de 5, 6 minutos, uma coisa rápida nesse aparelhinho que ele me emprestou. Inclusive esse primo dele, depois eu ajudei ele a montar o horário de estudos dele para a Polícia Militar, que era o sonho dele, e ele passou, hoje ele é policial militar. E aí o que acontece? Eu fazia essa meditação para acalmar minha mente. Eu acho muito importante a gente acalmar a mente ou ter um ritual de início de estudos, para o seu cérebro entender, ó, agora é hora de estudar. Isso acabou sendo meu ritual de início de estudos, né? Que eu sempre eu trouxe para a vida. Então, assim, eu fazia essa meditação guiada para acabar com a ansiedade e aí eu começava a estudar. Então, eu acho que eu estudava mais ou menos. Eu não vou saber precisar para vocês se era das 7h30 às 10h30 ou se era das 8 às 10h30. Eu sei que eu estudava mais ou menos nesse horário, porque meu marido chegava às 11 pra gente almoçar, então eu já me arrumava pro trabalho, ele trazia o almoço, a gente almoçava, lavava as louças e ia trabalhar, né? Eu entrava meio-dia. E aí depois eu chegava, né? Eu saía às 18 horas, a gente chegava em torno de 18h30, próximo às 7, aí era banho, comer alguma coisa. Lá pelas 8 eu já tava sentada estudando de novo e ficava até às 10 mais ou menos, porque no outro dia eu acordava muito cedo. Então, eu acredito que eu tinha, assim, em torno de 4 horas de estudo, 5 horas de estudo no dia, dependendo, né? Que às vezes tem que ir no médico, tem que fazer outra coisa. E eu estudava por cronograma, não estudava por ciclos. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso melhor pra vocês. E nos fins de semana, eu dava uma faxina no apartamento, era pequenininho, de manhã. E à tarde, meu marido tinha que sair, que a gente estava reformando a casa que a gente ia morar, né? Que a gente tinha comprado. E aí ficava a tarde inteira na obra e aí eu estudava a tarde inteira no sábado. No domingo eu fazia revisões. Eu fazia revisões com as minhas fichas, né? E depois eu comecei a fazer o caderno de erros. Mas o caderno de erros, geralmente eu fazia ele todos os dias, assim, mais no final dos estudos, né? Foram 4 meses até o concurso, da publicação do edital até o concurso. Nos 2 últimos meses eu fazia todos os dias. Mas geralmente eu usava o domingo para fazer revisões. Aí você fala assim, Tati, você não descansava nenhum dia dos estudos? Não. É claro que às vezes tem algum aniversário, alguma coisa, você diminui o seu ritmo, mas eu não descansava. Por quê? Porque eu estou falando de alguém que começou a estudar depois do edital aberto. Aí você vai perguntar para mim, Tati, você estudou só depois que abriu o edital? E como é que e com esse tempo de estudo você conseguiu passar? Sim, eu vou explicar para vocês por quê. Eu trabalhei 3 anos com direito previdenciário, um pouco antes de sair o concurso do INSS. E eu estudei a Lei 8.213 e a Lei 8.212. Eu já tinha domínio sobre a matéria de previdenciário. Eu era muito boa em português, eu tinha domínio em português. Inclusive a última prova do TJMG que eu fiz, eu acertei todas as questões de português. Eram 30 questões, se eu não me engano. Eu sei que eu acertei todas, eu fechei a prova de português. Então eu já tinha esse conhecimento. E eu estudava para outros concursos já há muito tempo. Então eu já tinha noções de direito administrativo, noções de constitucional. Aliás, eu já tinha advogado também 2 anos antes. 2 anos bem depois que eu formei, né? Então eu já tinha curso de direito, já tinha advogado, né? Já tinha passado na OAB. Tinha noção de direito administrativo e de direito constitucional. E dominava o previdenciário português. Então, meu preparo não começou depois do edital. É por isso que eu falo para vocês, é muita vantagem começar a estudar antes do edital. Porque quando abrir o edital, você vai estar preparado. Só que vocês ficam ansiosos esperando o edital e não começam a estudar. Fica igual a barata tonta, fica procurando uma coisa aqui, outra ali. Não foca um material aqui, outro aqui, uma dica aqui, outra ali. E não foca. Então, vocês têm que achar a sua forma de estudo e já começar. Eu tô estudando por cronograma, não tá funcionando, vou tentar estudar por ciclo. Não tá funcionando, vou tentar estudar por estudo reverso. E assim vai, você vai encontrar a sua forma de estudar. E você tem simplesmente que começar a estudar sem esperar o edital sair. Porque quando o edital vier, você vai estar na frente de vários candidatos. E o que aconteceu foi isso. E qual que era o meu problema? Que foi o meu problema da vida? Era matemática e raciocínio lógico. Gente, eu nunca achei nada de lógico no raciocínio lógico. Mas eu pensei, se as outras pessoas entendem raciocínio lógico, eu tenho que pensar.
E é isso que vocês têm que pensar. Se tem gente que passa no INSS, vai ter uns que passaram que são mais inteligentes que eu, outros que são mais limitados. Então, e se alguém passa, e se as pessoas estão passando, se as pessoas estão dominando o direito previdenciário, se as pessoas estão aprendendo português e raciocínio lógico, eu também posso aprender. Isso é uma coisa que eu tenho comigo até hoje. Eu tô pelejando com violão. Mas eu penso, tem gente que toca. O meu irmão aprendeu a tocar sozinho com 9 anos de idade. Meu pai chegou e tava tocando. Eu não vou ser igual ele, né? Eu já tô com. Vou fazer 45 agora, gente, esse mês. E, não, nossa, contei. Não conto pra ninguém, hein, gente. E eu não vou aprender violão igual ele aprendeu. 9 anos pegou violão, tocou. Pegou um teclado, tocou. Pegou um piano, tocou. Pegou um acordeão e tocou. Claro que ele é músico profissional hoje, né, gente? Mas se ele aprendeu, se as outras pessoas aprendem, tem gente que tem muito mais dificuldade que eu também vou aprender. E aí eu fiz isso com raciocínio lógico. E eu aprendi o raciocínio lógico, gente. Eu fui bem na prova de raciocínio lógico do INSS. O que me pegava nos TJ de São Paulo, que eu ficava excedente, era o danado do raciocínio lógico da matemática. E aí eu pensei, eu vou ter que aprender, porque eu não quero mais ficar refém disso. E deu certo. Então, basicamente a minha rotina de estudos era essa, e não tem segredo. Eu sentava, eu lembro meu marido falar que eu pegava minha água, eu não ia nem no banheiro a hora que eu fechava no meu quartinho. O apoio dele foi crucial, ninguém mais da minha família sabia que eu estava estudando. Depois eu vou fazer um vídeo sobre quem deve saber que você está estudando. E não é nem por maldade não, é porque às vezes as pessoas não entendem seu caminho, né? Às vezes as pessoas não querem que você mude de cidade, as pessoas não entendem seu caminho. Ou as pessoas vão ficar te cobrando aprovação, já foi aprovada, aí já fez outra prova, já, não, e aí o resultado? E você fica se sentindo pressionado, e as reprovações, elas fazem parte da vida. Para você ser aprovado um dia, você vai passar por reprovações. Como é que é? Não sei se alguém aí é casado, até você casar, encontrar sua alma gêmea, né, seu companheiro, sua companheira de vida, você passou por uns relacionamentos que não foram legais, ou que foram legais até um tempo, depois acabou, porque aquilo lá não era o lugar onde você deveria estar. Então a vida é assim, de ciclos, de coisas que não fazem parte da sua vida, elas acabam, elas vão embora. E algumas provas, depois você vai entender, você vai falar assim, realmente, eu ter passado agora nesse lugar que eu tô, foi melhor do que se eu tivesse passado ali atrás naquele concurso que eu tanto desejava. Talvez isso aconteceu comigo, meu sonho era o TJMG. E hoje no INSS eu tenho muito mais condições de acompanhar minha filha, eu estou em teletrabalho, né? Eu participo de todas as terapias da Lulu que são necessárias, todas as reuniões. Preciso buscar na escola mais cedo, eu posso buscar, que eu tenha essa flexibilidade. Então, Deus vai te colocar no lugar que você deve estar, mas antes você vai ter que passar por reprovações. E para você chegar no lugar que você tem, que está guardado para você, você vai ter que fazer a sua parte. E a sua parte é estudar e organizar a sua rotina da melhor forma possível. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa aqui nesse vídeo, mas assim, basicamente a minha rotina era essa. E se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, vocês podem me perguntar aqui. Na época eu passei em segundo lugar. E eu já falei em outro vídeo, né? Eu não queria passar em primeiro porque a gente estava reformando a casa que a gente comprou e eu queria morar um pouquinho lá. E aí eu esqueci de falar isso pra vocês. Toda vez à noite, quando eu ia estudar, eu visualizava eu tomando posse, eu vendo meu nome lá em segundo lugar. Olha a loucura da pessoa, né? Ao invés de pensar em primeiro, mas foi assim. Em segundo lugar, e eu ficava imaginando, porque só tinha uma vaga na época, mas eu sabia que iam chamar excedentes. E eu vendo meu nome em segundo lugar e tal, e eu tomando posse, eu contando para as pessoas, eu contando para as pessoas que duvidavam de mim. Ficava imaginando como que era, se eu ficar sabendo, eu ficava visualizando, né? Como que seria depois de aprovada, né? E depois de nomeada também. Então, eu fazia uma meditação para acalmar minha mente de manhã, e na segunda etapa de estudos à noite, eu fazia uma visualização criativa de como eu iria, do meu nome lá, de como seria no dia que eu fosse aprovada e nomeada. E uma coisa que eu usei também, gente, foi pipoquinha doce nos dias de muita ansiedade. Não façam isso. Depois eu vou pôr uma receita de pipoca saudável no shorts pra vocês. Porque quando eu ficava muito ansiosa na hora de estudar, às vezes a gente fica inquieta, a gente não tá conseguindo ficar lá na mesa.
Então eu ia mastigando aquela pipoquinha, o ato de mastigar ia tirando aquela minha ansiedade, pode ser chiclete também, mas eu não gosto. E aí eu conseguia focar nos estudos nos dias mais difíceis, porque tiveram dias fáceis e dias difíceis, como tem para todo mundo, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a minha rotina de estudos na época em que eu fui aprovada em segundo lugar no INSS. E eu queria muito saber de vocês. Quantas horas de estudo vocês têm? Vocês costumam estudar no fim de semana também? Quantas horas de estudo vocês têm durante a semana? Quantas horas no fim de semana? E qual é a maior dificuldade de vocês na rotina, no dia a dia? O que de fora que está atravancando o seu caminho? Que está te causando angústia, que está te causando desmotivação ou que está efetivamente atrapalhando os seus estudos? Eu quero muito saber para eu trazer conteúdos mais focados no que vocês precisam, tá bom? Foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham, que esse vídeo tenha ajudado vocês e não se comparem, cada um tem o seu caminho e eu vou te ajudar a encontrar o seu. Vem com a Tati que a vitória é certa. Até o próximo vídeo.